Olá, sétimo ano, tudo bom? Estamos agora iniciando matéria nova, capítulo 5, página 94. Estamos na aula de número 12. Vamos lá. O mundo estava em transformação, como nós vimos a questão das mudanças europeias, o renascimento cultural, o renascimento urbano, e nada mais normal do que também as críticas à Igreja Católica que monopolizava o conhecimento, a senhora da Idade Média. Então ela foi muito criticada, ela foi muito questionada. Então vai ser no início da Idade Moderna, entre o século XV e o século XVI, onde vai ocorrer aí uma quebra com o catolicismo, uma ruptura com o catolicismo. O nome reforma já dá para a gente poder entender que tem uma mudança. Tipo assim, quando você tem uma casa e quer mudar ela, vai fazer uma reforma. Vou consertar aqui, levantar a parede aqui, fazer um negocinho ali. Por isso, reforma. Pegaram o catolicismo e reformaram ele. E daí vai surgir as igrejas protestantes. Por que protestantes? Protestam contra o catolicismo. Vamos lá. Quais são os principais protestantes, né, da reforma religiosa? Vai ter Lutero, Calvino, Henrique VIII. São os principais que vão fazer a reforma protestante. Mas, pessoal, eles vão pensar assim: então anteriormente ninguém questionava a igreja, ninguém criticava. Sim, temos aí também lá no século XIV, já temos, aqui olha na página 95, temos alguns criticadores da igreja. John Wycliffe, que era um inglês, professor e sempre questionava a igreja. A igreja certo dia chamou ele para conversar: ou você se cala ou você vai ser morto na fogueira. E também temos nessa página o John Huss. Ele criticava, falava mal da igreja católica, pegava pesado com as críticas, criticava muito, né, o catolicismo e a igreja. Certa vez a igreja católica infelizmente não teve jeito e ele foi condenado à morte na fogueira. Então ele morreu pelas suas críticas. Mas eu quero dizer o seguinte: sempre existiam pessoas que criticavam a igreja, porém todos eram calados de uma forma ou de outra. Ou conversar para você parar de falar o que está falando, ou você vai morrer. Se a pessoa continuasse, morria. Certo? Que aconteceu com John Huss. Temos que saber que no século XVI o mundo mudou, o contexto histórico mudou. Vai surgir novas forças políticas que cada vez mais vão criticar o poder da igreja. Vai ser os reis absolutistas mais a nobreza contra o poder do Papa, que é o poder da igreja. Temos também, pessoal, o poder nacional versus o poder universal. Quem tem o poder universal? A igreja basicamente mandava em tudo. Então vai surgir várias forças nacionais, porque estão começando a surgir estados, começando a surgir nações e, de certa forma, vão entrar em conflito com a igreja. Dentre as forças nacionais, podemos falar de Henrique VIII. Era um rei absolutista da Inglaterra que vai fazer a reforma anglicana, uma reforma um pouco mais diferente. Martim Lutero, da Alemanha, também vai fazer uma reforma protestante, que daí vai surgir várias outras religiões. Temos também aí, pessoal, temos que lembrar que temos aí a ascensão da burguesia. A burguesia agora está crescendo, a burguesia está começando a tomar um status de maior quantidade. Então vai entrar uma luta, porque vocês lembram que a Igreja Católica condena a usura. O que é usura? Você acumular muito dinheiro, isso é um pecado, é usura. Mas o burguês gosta de dinheiro e a igreja é contra o acúmulo de dinheiro, então eles vão entrar em conflito aí. A burguesia versus a ética católica, porque o catolicismo fala que é errado você conseguir muito dinheiro, é um pecado, é usura. Então, para burguês, não é legal, você tem que ganhar dinheiro e a igreja é contra. Tem também a reforma calvinista, onde João Calvino vai falar que o lucro é uma bênção de Deus, né? Por isso que a burguesia vai gostar de João Calvino, porque ele vai falar que o lucro é uma bênção de Deus. E em meio a isso, pessoal, as contradições da igreja, o mundo começa a entrar mais em contradições, porque a igreja católica começa a entrar em contradições porque ela é ligada mais ao mundo do que ao mundo
material do que o mundo espiritual. A igreja é muito poderosa, ela proíbe as outras pessoas de terem riqueza, mas a própria igreja é dona de 1/3 da Europa, ela é dona de uma quantidade gigantesca de terras, então ela tem muito dinheiro. E fala para as pessoas que não podem conseguir dinheiro que você ficar rico assim é um pecado. Então ela condena, mas ela mesma está errada de acordo com a fé. Vamos às características. Fatores do movimento reformista. Temos aí na página 96, 97. Vamos lá. Temos aí a simonia. O que é a simonia? Uma das características. É a venda de cargos ou objetos sagrados. A igreja ganhava dinheiro de todas as formas. Então tinha simonia, que era a venda de cargos ou objetos sagrados. Qualquer tipo de objeto ela vendia como se fosse sagrado e ganhava muito dinheiro. Existe também muita corrupção, né? Existe um caso, pessoal, de um papa. Hoje nós sabemos que os papas são sagrados, mas tem um papa, um exemplo aqui. O Papa Alexandre VI, ele torna papa sem mesmo nem saber rezar a missa. Ele era o Rodrigo Borges, era um nobre espanhol que era mais ou menos falido. Ele investe tudo que tem e vai para a Itália. Um tio dele compra um cargo de bispo. Então ele comprou o cargo de bispo para ele. E ele cresceu na política da igreja até se tornar cardeal. Quando houve uma sucessão do Papa, a disputa entre Rodrigo Borges mais os dois lá, o outro some e Rodrigo Borges torna-se então o Papa Alexandre VI. Inclusive esse Papa Alexandre VI, ele tinha uma vida com bastante orgias, com bastante coisas erradas que condenadas por Deus, enfim. E tinha vários filhos. Para um papa isso era proibido, inclusive é proibido. Então essa aí é a simonia, venda de cargos, como ele comprou um cargo de bispo, tornando-se até papa depois, e venda de objetos sagrados. Isso é simonia. Isso era uma das críticas dos protestantes. Eles criticavam essa prática dentro do catolicismo. Temos também o nicolaísmo. O que é o nicolaísmo? Existia casos que os papas casavam e tinham filhos fora, né, desse âmbito. Então, isso é altamente condenado também pelos protestantes. E tinha também uma coisa muito famosa que é a venda de indulgências. Isso era uma característica muito marcante no século XVI. O que era a venda de indulgências? Eles vendiam o perdão dos seus pecados. Se você teve algum pecado, eu fiz um mau testemunho de uma pessoa, então você vai lá na igreja e compra esse perdão. Meu pai morreu, eu acho que ele não vai para o céu. Você vai na igreja e compra o perdão do seu pai para ele poder ir para o céu. Então a igreja ganhava dinheiro de todas as formas. Então temos aí, já falamos da simonia, falamos aí do nicolaísmo e tem as vendas das vendas de indulgências. Inclusive, as vendas dessas indulgências, venda desses perdões, que vai ser o motivo de Lutero, em 1517, criticar fortemente a igreja. Ele vai lá, pega caneta, caneta não, pega pena, vai escrever 96 teses criticando o catolicismo. Um monte de coisas, dentre elas a venda de indulgências. Ele sugere a simplificação do culto, ele acha que o culto tem que ser mais simples e fácil, de fácil interpretação da Bíblia. O culto nessa época era lido em latim, ele falava que tinha que ser lido na língua local. Se você é alemão, o culto tem que ser em alemão. Se você é francês, o culto tem que ser em francês. Então ele defendia isso. Em 1517, então, ele elabora 96 teses e escreve, pega e cola não, grampeia assim, prega, né, na frente da igreja, como uma crítica muito forte. Então, com isso, em 1520, ele vai ser afastado da igreja por essa sua. Então, aí em 1520, Lutero é afastado da igreja e começa a ser perseguido pela igreja, porque ele fez uma crítica muito dura, muito forte. Porém, o príncipe Frederico da Saxônia o salva, porque a nobreza começou a gostar desse Lutero. Poxa, esse Lutero realmente é bacana, ele tem umas ideias muito legais. Então a nobreza alemã já estava insatisfeita com a igreja e apoia Lutero.
certo? Que nessa época era o Sacro Império Romano Germânico, vai ser a Alemanha, né? Na verdade não tem esse nome da Alemanha ainda, é o Sacro Império Romano Germânico. Então a nobreza vai gostar de Lutero. Entre 1520 e 1530, Lutero torna-se um refugiado ali pelo príncipe, né? Torna-se refugiado, procura ali um local para se proteger da igreja. Em 1530 ocorre isso aí está na página, deixa eu ver na página, aqui, ó, Reformismo de Lutero, página 98 e 99. Certo? Então temos ali em 1530 a Confissão de Augsburg, onde começa aí o luteranismo, onde ele prega que a salvação das pessoas é feita pela fé e não somente é feito pelas obras, não somente pela fé. Salvação tem que ser pela fé e pelas obras. Sem as obras, você não precisa ficar comprando perdão. Você tem que acreditar em Deus. Acreditando em Deus, você vai ter a sua salvação. Então, a salvação pela fé. Ele também ele prega a livre interpretação da Bíblia, ou seja, cada um vai poder interpretar a Bíblia de acordo com a sua língua e não no latim, como a gente falou agora. A Bíblia tem que ser lida e tem que ser interpretada na sua linguagem e não na língua oficial da igreja. Ele também fala da simplificação da igreja. Ele fala que esses cultos não devem ser tão suntuosos, cheios de ouro, cheios de prata. Ele fala que tem que ser mais simples, para que a pessoa possa se aproximar da religião. Ele tira também essa questão da confissão, você fez pecado, tem que ir lá se confessar. Ele tira isso também. E ele fala basicamente que tem que ser um culto simples, um culto sem ornamentos, sem umas festas, sem muito ouro. Ele também coloca fim no celibato do clero. Então agora poderia casar. E ele põe fim à adoração de imagens. Então ele fala que não pode ter adoração de imagens. Então ele faz uma série de mudanças, né? Ele fala que sem uma igreja intermediária entre o homem e Deus. Esse é o luteranismo. Ele acha que o homem tem que ter contato direto com Deus sem passar pela igreja. Porque anteriormente você teria que falar com a igreja, no caso católica, para a católica interceder você a Deus. E Lutero acredita que é o contrário. Ele acredita que deve ser sem uma igreja intermediária, o homem ter contato direto com Deus. Certo? Isso aí é a reforma luterana, o luteranismo. Vamos falar da reforma que tem atividade, nós vamos fazer. Vamos falar da reforma de Calvino, página 101. Reforma calvinista de 1536. Pessoal, Calvino aí, o João Calvino, é um francês e vai para a Suíça e auxilia o nosso conhecido Eurico Zwinglio. Eurico, acho que está escrito o nome aqui, ó. Eurico Zwinglio é o grande teólogo. Então Calvino ele cria a igreja calvinista e toma Genebra. A reforma calvinista é a mesma coisa que eu falei do luteranismo. Todos esses itens, fim do celibato, fim da adoração, o culto simples, tudo isso nós falamos, mais 3 principais itens que a reforma calvinista prega. A reforma calvinista prega tudo que já foi falado no luteranismo, mais a predestinação. O que é predestinação? Ele fala que todo homem já nasce predestinado ao céu ou ao inferno. Não interessa o que ele vai fazer na vida, ele já está predestinado, ele já nasceu já predestinado ao céu ou ao inferno. Além disso, ele também fala ele prega, primeira coisa, predestinação. Segunda coisa, valorização do trabalho. Ele fala que o trabalho é uma coisa sagrada, tem que ser valorizada. E terceiro, o lucro. Ele acredita que o lucro é uma bênção de Deus. Então é tudo que o luteranismo acredita mais esses 3 itens. Predestinação, valorização do trabalho e o lucro. Certo? Então aí falamos sobre a reforma calvinista. Calvinismo na Europa. Agora vamos falar da página 103. Henrique, o reformismo de Henrique VIII. Pessoal, Henrique VIII, deixa eu pegar aqui.
Então, pessoal, o Henrique VIII ele vai romper com o Papa e com a Igreja em 1534. Por quê? Através do ato da supremacia na Inglaterra, tá? Henrique VIII, gente, era casado com a Catarina, que é a imagem aí, anexa aí, tá vendo? Era casado com a Catarina. Porém, a Catarina não poderia dar filhos. Ela não era fértil, então ela não poderia dar filhos para Henrique VIII. Com isso, Henrique VIII se envolve com uma cortesã, uma mulher da vida, chamada Ana Pollet. Ele se envolve com Ana Pollet, a igreja descobre, o Papa não gosta, porque ele está violando o sétimo sacramento, que não pode, e que está sendo uma traição, e com isso Henrique VIII rompe com a igreja. Ele já queria romper com a igreja, estava achando só um motivo. Inclusive esse motivo aí, até depois ele até mata essa cortesã Ana Pollet, não é nem o motivo, ele nem gostava tanto dela, mas ele arruma esse motivo, quebra com a igreja, e agora, como ele já rompeu com a igreja, ele vai tomar todas as terras do Papa e vai desviar os impostos que eram pagos à igreja, desvia para si mesmo, certo? E torna-se um rei absolutista. O que nós podemos entender é o seguinte, desses três que nós falamos. O absolutismo vai ser defendido pelo rei Luís VIII. A burguesia vai ser defendida por João Calvino. E a nobreza vai ser defendida por Lutero. Ou seja, Lutero apoia a nobreza, João Calvino apoia a burguesia e Henrique VIII apoia o absolutismo. Certo? Então, cada um desses reformadores aí vai atender um desejo aí da sociedade. Beleza? Então, temos agora a seguir a Contra-Reforma e a Reforma Católica. O que foi a Contra-Reforma e a Reforma Católica? Pessoal, vocês acham que a Igreja Católica vai aceitar ser criticada, ser fortemente criticada pelos reformadores sem fazer nada? Lógico que não. A igreja cria a contra-reforma, ou seja, o contra-ataque, a resposta à reforma protestante. A igreja vai criar aí a Companhia de Jesus para poder catequizar os indígenas, vai criar proibidos, livros dos protestantes são proibidos e têm que ser queimados. Vai reativar aqueles tribunais de inquisição do Santo Ofício que tinha acabado, vai voltar novamente, uma forma de poder queimar os hereges, e vai fazer uma série de mecanismos para evitar a expansão da reforma, como a criação de escolas para poder catequizar a população. Então, na verdade, pessoal, essa contra-reforma vai ser uma tentativa de barrar as reformas, certo? Depois vai criar aí o puritanismo, o presbiterianismo, várias outras religiões, mas é uma forma de conter o avanço na Europa das igrejas protestantes, ou seja, as igrejas que são contrárias ao catolicismo. Tá aí as cenas, ó, na página 106, temos aí o tribunal, o ato de Lisboa, representando a execução de condenados nos tribunais de Inquisição. Tribunais de Inquisição são aqueles tribunais que vão julgar se você cometeu crime ou não contra a igreja, contra Deus. Então fechamos ali. Já então fizemos uma análise breve sobre esse capítulo. Vamos aprofundar mais nas atividades. Mas basicamente a reforma protestante vai ter essas nuances.